Fala, turma, começamos mais um EnergyCast da CF Contabilidade e hoje a gente tem o privilégio, nós, né? Temos o privilégio de trazer uma pessoa querida, uma pessoa dentro da rede, uma franqueada, especialista na área de saúde. Tá? Vou ler um pouco do currículo dela aqui, o currículo dela é bem grande, né? Tem umas 10 folhas aqui para ler, tá? Mas vou apresentar ela já aqui para vocês. Ela está aqui ansiosa para ser apresentada, mas eu falei para ela, calma aí, calma que eu vou te apresentar. Mas deixa antes eu ler o teu currículo aqui. Né? Hoje nós vamos falar de planejamento tributário para profissionais da área de saúde. Como ajudar os profissionais da saúde a reduzirem os seus impostos e assim ganhar a confiança desse público que é tão estratégico para os escritórios de contabilidade. Para nos ajudar a entender melhor todos os detalhes do planejamento tributário para profissionais da área de saúde, convidamos para o EnergyCast de hoje a empresária contábil que atua há mais de 20 anos na área de saúde. Pô, 20 anos já? Já. Que isso, gente? Ela tá muito nova. Estamos falando da nossa querida Vanessa Jerônimo, que é CEO da VJM Contabilidade, uma das grandes referências de gestão financeira e consultório e clínica do país. Tá? Ela vai compartilhar um pouco com a gente sobre a experiência dela e as estratégias mais avançadas de como reduzir os impostos para esses profissionais. Tá? E, Vanessinha, conta pra gente aí, antes de começar a falar sobre o tema, né, em si, conta pra gente um pouco como é que foi a tua trajetória, como é que iniciou a tua trajetória e por que você se decidiu também se especializar em contadora, referência para profissionais da área de saúde. Conta um pouco pra gente aí, por favor. Primeiro agradecer a CF, a você, Flavinho, que tem um espaço no meu coração, né? Ah, que CF, generosa. um espaço no meu coração também. Maior orgulho de estar aqui. Muito obrigada pelos elogios, essa extensão aí de currículo meio complicada, né? Mas é verdade. Mas é aqui, verdade, é olha o verdade. tamanho aqui, tem umas 10 folhas aqui. Não, 10 folhas não tem, mas é verdade, de 20 anos. Tem carinha de 20, né? Comecei, o quê? Começou neném. agora. Comecei neném. Mas é isso. Bom, eu sou uma apaixonada pela contabilidade, sempre fui. E comecei na área da saúde, na verdade, meio por acaso na pandemia, né? Que se estendeu melhor, né? Mas legal. eu já trabalhei em alguns escritórios de contabilidade. O último, antes de abrir o meu escritório, eu trabalhava para uma rede de farmácias, legalizando a rede de farmácias. Então, por isso que fica bem extenso aí esse currículo. Sim. E resolvi abrir o meu próprio escritório em 2021, né? Sim. E veio essa pandemia louca. E, por um acaso, eu tenho um amigo muito querido. Sim. E esse amigo começou a me indicar médicos. Sim. E como os médicos, os profissionais de saúde, estavam trabalhando, precisando abrir CNPJ, né? Para poder trabalhar nos hospitais por urgência, foi o período em que eu mais trabalhei. Foi aí que a VJM deu um boom, né? Na contabilidade. Sim. Então, foi por isso que eu comecei na área da saúde. E aí fui me especializando e cada dia mais me especializando, porque quem trabalha com contabilidade não pode parar de estudar, né? Sim. Então, a gente não para de estudar, porque toda hora tem uma lei nova, uma obrigação que a Receita Federal coloca nova. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando. Sim. Mas estudando. E como eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de me especializar, fiquei especialista na área da saúde. Hoje a VJM é uma contabilidade nichada aos profissionais de saúde. Sim, legal. Então, em determinado momento você falou que começou a trabalhar, você trabalhou em farmácia, não é isso? Na verdade eu trabalhei no escritório de contabilidade. Trabalhou no escritório. Então a tua experiência... Que legalizava farmácia. Então, para abrir essas farmácias, eu fazia toda a legalização dessa empresa, legal. Entendeu? Dessa unidade, né? Eu legal. fazia toda a legalização. Pô, uma coisa que eu não sabia. Então, você começou a trabalhar, é claro, né? Óbvio, você, antes de ter o teu escritório, né, que você fundou em 2021, isso. Você trabalhava no escritório que era referência de farmácia, isso. E aí por isso você tem uma experiência... Na verdade, ele era quase exclusivo dessa rede de farmácias, né? Vou dizer até que era exclusivo, tá? Sim. E aí a gente abria, na verdade eu era responsável por abrir as lojas de vários estados. Era Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas, então Espírito Santo. Então eu que era responsável por legalizar todas as aberturas dessas lojas. Sim. Então
Muitas vezes as lojas construíam, hoje é mais aqueles módulos, né? Eles já vão fazendo assim, pegam o espaço do terreno e colocam os módulos. Sim. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem que legalizar. Então eu entrava com todo esse processo de obra até realmente dizer, ó, a loja pode abrir. Sim. E aí a loja inaugurava. Então, pode abrir era comigo. Pode abrir? Pode. Então, Entendi. Agora segue o operacional. Pô, tu fazia quase que um trabalho de campo, então, né? Tu ia lá, via o terreno, ver se, né, se o campo era bom até, mesmo pro comércio, farmacêutico em si, né? Pô, legal, cara. Pô, bacana. Exatamente isso. Pô, bacana. Mas, assim, é interessante. Eu não sabia que você trabalhou já em escritório especialista, não. Pra mim, assim, a tua especialidade, você abriu o teu escritório e com o tempo você veio se autodesenvolvendo. Não, então, eu já venho com uma bagagem, né? aí de legalização de bacana. Empresa bem vasta, né? Por isso que hoje eu abro empresa muito rápido, né? Porque essa bagagem aí ninguém pode tirar, são Quanto tempo tu abre uma empresa hoje? Eu vejo a galera que abre a empresa de manhã, de tarde, eu vou te dizer que a minha eu abri no mesmo dia. Sim. Hoje tá muito mais fácil. Muito assim, né? mais fácil. Mas eu sou da época em que ia pra junta comercial, tá? Sim. Sou novinha, mas eu sou dessa época também. Junta comercial. Isso, levar 30 dias lá dentro, sim. só Jesus. Eu sou dessa época. Mas hoje é muito mais rápido. O prazo que eu faço hoje para os meus clientes são 30 dias. Mas, na verdade, eu entrego aí no máximo com 7. Sim. É o meu máximo. Às vezes eu dependo mais do cliente do que de mim, porque tem as taxas e o cliente tem que pagar as taxas, mas aí depende mais dele do que de mim. Ah, legal. Bacana. Cara, muito maneiro, muito maneiro. E assim, de modo geral ali, agora a gente vai entrar um pouco mais na questão da parte tributária, né, da saúde, né? E hoje a gente sabe, antes de iniciar a conversa, a gente sabe que assim, existe uma coisa de pessoa física com pessoa jurídica, né, na área de saúde. E tem muito contador que hoje já está se especializando nisso, mas tem muito contador que ele tem essa dificuldade ou não tem um amplo conhecimento, né? Então, até na hora de dar um feedback lá para o cliente, isso é um pouco complexo, né? Então, assim, para a gente poder explicar, né, quem está vendo agora, né, quem vai ver esse podcast lá para frente, né? Olhando o nosso roteiro aqui, o que é mais vantajoso para o profissional de saúde? Ele atuar como pessoa física ou atuar como pessoa jurídica no ponto de vista tributário? O que seria melhor? O que acontece hoje em dia com os escritórios de contabilidade, com os contadores, é que esse ramo especificamente dos profissionais de saúde não é um ramo onde você diz o que vale mais a pena. Eu simplesmente olhar para esse cliente e falar, para você é uma pessoa física, para você é uma pessoa jurídica. Na verdade, por isso que chama planejamento tributário para a área da saúde. Cada profissional, cada consultório, né, cada clínica, precisa ser estudada antes da gente dizer o que vale a pena ou não. Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com uma médica e, de cara, eu já disse para ela, esquece uma pessoa jurídica. Você, por enquanto, tem que ser pessoa física. Mas ela, por exemplo, no imposto de renda do marido dela, ela entra. Então, soma receita, já não vale a pena. Eu falei, então vamos desmembrar. Então, esse estudo que dá trabalho, porque dá trabalho mesmo, mas é esse estudo que a gente precisa fazer para poder dizer o que vale mais a pena. Hoje, vale muito a pena ser uma pessoa jurídica se você tem uma clínica ou se você trabalha dentro de um hospital. Vale muito a pena ser uma pessoa jurídica. Mas se você subloca uma clínica, atende lá 2, 3 vezes na semana e a sua fonte é praticamente só essa, vale a pena ser uma pessoa física, entende? Então, realmente, a gente tem que estudar esse processo antes desse cliente entrar para a sua contabilidade. Né? E isso, na verdade, muita gente cobra planejamento tributário, né? Eu já vejo o planejamento tributário, quando o cliente me procura, a porta de entrada de dizer para ele, olha, eu vou te entregar um serviço diferenciado. Fecha comigo, porque aqui vai ser diferente. Não vai ser uma contabilidade que vai gerar guia. Vai ser uma contabilidade que vai acompanhar a sua empresa. E isso faz diferença. Isso faz os olhos deles brilharem. E é por isso que eu me especializo. E é por isso que eu nichei praticamente, né? Porque as pessoas falam, olha, e eu sei porque os meus clientes trazem isso.
Eu conheço uma contadora que eu nunca vi na vida, é especialista na área da saúde. Sim. Então a gente... É diferente, né? É muito diferente, porque você vai no médico, aí você vai, eu vou num clínico. Sim. Mas a maioria das vezes você tá com uma coisa específica e você fala, eu vou num gastro, Sim. não é isso? Você vai num cara especialista. Quem é o cara do gastro? É esse que você procura. Sim. Então, na contabilidade, existe muito... Eu vou no escritório de contabilidade. Vai no clínico geral Isso, da contabilidade. da contabilidade. Né? Mas eu não vou no cara que é especialista na minha área. O que tem de diferente na minha área que ele se tornou especialista nisso? Sim. E é isso que, por muitas vezes, eu prospecto e falo, sim, você tem contabilidade... A minha filha brinca comigo e fala assim, mãe, você conta para todo mundo que você é contadora. Conto mesmo. Não só na área da saúde, eu conto para todo mundo. Então... Mas, às vezes, eu converso com um nutricionista que hoje eu vou, eu falo, você tem contador? Aí ele fala, tenho. Mas sua contadora é especialista na área da saúde? Ele para. Sim. Fala, isso existe? Existe. Sim. Entendeu? E aí eu começo a namorar esse cliente. Sim. Porque tem que ser um namoro, tá? Sim, é um relacionamento. Aí, né? Aí eu começo a namorar esse cliente até casar com ele. Aquela fase do namoro, da paquera. Isso aí. Eu caso com ele quando ele vira meu cliente recorrente. Sim. E aí a gente tem esse casamento aí duradouro. E, graças a Deus, todos os clientes ficam comigo, assim, e reportam muito o atendimento que eu ofereço a eles, sim, sendo especialista na área da saúde. Sim, legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora que me vem na cabeça aqui. Por exemplo, você acha que existe... É óbvio, né? O lado bom de nichar, você já sabe, você já falou aqui. Mas o nichar um tipo de segmento, né? Para você que é contadora, também teria um lado ruim da coisa. Olha, eu sou nichada na área de saúde, mas se hoje vem um cliente, uma pizzaria para você, hoje você pegaria ou não pegaria por ser nichado em uma determinada área? Eu pego, tá? Eu não dispenso cliente nenhum. Mas você acha que tem um lado ruim, assim? Tem um lado ruim porque o time, às vezes, fica um pouquinho perdido. Se a gente trabalha hoje para comércio, por exemplo, comércio dá um certo trabalho, né? Diferente, por causa de nota fiscal que a gente vai recebendo, enfim, né? Tem que fazer toda essa questão de CMS, enfim. Sim. E aí o time tem 95% de cliente nichado, de público nichado, e vem um comércio. Ele bombeia, sim, tá? Mas ele faz. Porque a contratação de um time não é para uma coisa nichada, é uma preparação para um processo nichado. Legal. Mas tem que ter gente que saiba de tudo. Então, assim, eu sou contadora, a essência é contabilidade. Sim. Então, eu estudei contabilidade para estar em todos os ramos. O nichar eu quero ser especialista nisso, eu quero estudar para isso. Assim como um médico, né? Às vezes a gente tem um amigo e o amigo sei lá, vou supor você, tá? Uma área que não é sua, que é a ginecologia. Sim. Só que o cara é clínico. Sim. Ele sai da faculdade clínico. Sim. Então, muita coisa você vai falar com ele e vai dizer, olha, Flávio, toma um remédio para isso, porque ele sabe. Sim. Ele só é especialista numa outra área. Mas ele sabe. Sim. Então, é a mesma coisa com a contabilidade. Então, acho que vale super a pena. Se o cliente te procurar, sim, você vai fazer, mas você também vai fazer um estudo para essa pizzaria, por exemplo. Sim. Como é que eu posso reduzir o imposto dessa pizzaria? Era esse ponto que eu ia falar agora. Como você é nichada em área médica e você sabe ali quais são as dores do médico, isso, por que não também pegar aquele nicho médico e traduzir aquilo como uma dor para um restaurante? Quais são as dores de um restaurante? Exatamente. Né? De repente, um desperdício de mercadoria, isso, estoque, uma má tributação no produto ST e tal. Enfim, que são, né, é basicamente nichar, na minha cabeça. Claro que você tem mais propriedade para falar, mas na minha cabeça é você entender e ser especialista daquele determinado assunto. Ponto. Beleza. E eu conheço também, né, porque eu estou falando o seguinte, assim, eu conheço escritórios que eles são nichados em algum tipo de segmento, só que a ponto dele crescer tanto para ter uma equipe só para aquilo lá. Sim. Mas ele também, por ser contador, como você muito bem falou, né, o contador não pode deixar, a oportunidade bateu ali para você. Vai deixar de ter aquele honoráriozinho ali todo mês, bonitinho? Mas eu conheço gente que dispensa, tá? Eu tenho equipe, aí ele tem, então ele é o contrário, tem equipe multitarefas para pegar outros segmentos, entendeu? Mas sim, tem o lado bom e o lado ruim. Tem gente que realmente acaba dispensando por não se sentir confortável de pegar certo segmento, certa tributação. Flávio, sim, que as pessoas, os contadores, precisam olhar a sua carteira de clientes e
às vezes ele nem sabe que ele é nichado. Foi acontecendo, né? No teu caso foi acontecendo naturalmente, assim? Naturalmente, na pandemia. Naturalmente. Na aí pandemia um médico foi deu... falando para outro, olha, ela abre rápido. E tudo mudava muito rápido. Cara, olha que parada maneira. Né? Porque eu ficava o tempo todo com a televisão ligada, Sim. porque cada hora se falava uma coisa. Sim. Principalmente quem tinha funcionário. Sim. E aí a gente não sabia se deixa esse funcionário em casa, se leva esse funcionário... Aquela coisa de contrato de suspensão, redução de carga horária. O que eu não pago era uma loucura, era ligação em cima de ligação. E nessa época eu não tinha um escritório, um ponto comercial. Sim. Eu estava dentro da minha casa, na mesa da minha casa, e era uma loucura. Onde então, tudo começa, né? Eu, na verdade, comecei no meu quarto, né? Em casa, na mesinha, aquela mesinha tramontina branca, né? Eu comecei no meu quarto, meu cliente sentava na minha cama, tá? Caramba. Que então... Maneiro. Alguns com mais intimidade, eu falava, vem aqui. Sim. Até a necessidade. Porque, assim, eu abri o ponto comercial em janeiro, em fevereiro eu tive que fechar. Final de fevereiro. Lá em 2021, né? Não, 2020, na verdade. 2020. 2020. Porque a minha mãe é cardiopata. E aí o médico dela, que é esse meu amigo, né? Sim. Ele me ligou e falou... Sua mãe em casa e você vai se trancar com ela e com a sua filha dentro de casa. Ela não pode pegar essa doença. Sim. Então, eu tirei o computador, a impressora, levei para minha casa e ali fiquei. Sim. Então, assim, e fui crescendo com isso na pandemia. Mas foi um médico falando com o outro, sabe? Sim. Aí entrava o fisioterapeuta, porque precisava de fisioterapeuta para aquelas pessoas que estavam saindo da Covid, né? Então, os fisioterapeutas, foi um puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro. E aí, quando eu vi, eu olhei a minha carteira e falei, caraca, eu tô nichada. Pô, legal. Né? Então, por isso que os contadores, às vezes, não olham a sua carteira, porque eles são nichados e não sabem. E saem fazendo contabilidade da essência, mas não se especializa. Às vezes o cara é especializado no comércio, por exemplo. Sim. Né? Sim. E a gente aqui na CF também tem alguns exemplos de pessoas nichadas, né? Sim, bastante. Bastante. A gente, falando da CF como escritório de contabilidade antes de franquia, né, a galera se especializou em concessionária duas rodas, né? Tá vendo? A ponto de, né, como você falou, existiam outros concessionários que começaram a fazer contato com a CF lá atrás. Por quê? Porque a CF, além de ser especializada na concessionária, né, na questão do ramo de atividade do cliente propriamente dito, existia um sistema que era voltado para aquele tipo de negócio. Ou seja, a gente teve que aprender também o sistema. Sim. Não bastava só entender da tributação, do dia a dia do cliente. Tinha que entender o sistema financeiro que ele utilizava e o sistema contábil, que era um atrelado ao outro. Aí o que era engraçado, que acontecia, escritório de contabilidade fazia contato com a gente, fazia até imersão, né? Vinha aqui na CF e tal, para entender como que utilizava o sistema, mas também tinha aquele boca a boca do empresário. Sim. Ah, tô com uma dor no meu contador não conhece o meu segmento. Ih, cara, calma aí. Tem aqui o Edilson que conhece, tem aqui o Júnior que conhece. Que é a melhor propaganda que existe, né? Melhor propaganda que existe. É você entregar um bom trabalho. Aí do nada, era bandeira Honda, aí começou a vir bandeira Yamaha, bandeira Suzuki. Isso. Né, bandeira... Aí você começa a olhar e você fala, caraca, tô nichando e nem sabia. Tá nichando e nem sabia. Exatamente. Não é isso? Acontece de você, inconsciente, você tá ali, tal, nichei. Exatamente. Nichei. E aí você começa a conhecer, é como eu conheço hoje o médico, por exemplo, a clínica, eu conheço o sistema dele, sabe? Sim. O financeiro dele, eu sei a dor dele, aonde dói no médico, no bolso. Cara, uma parada que você falou assim, de indicação, é a mesma coisa do médico também, né? Por exemplo, eu tenho, né, miocardiopatia também. Aí, a gente tá sempre perguntando quem? Pô, tu conhece um cardiologista da tua confiança? Aí a pessoa fala, conheço. Pô, me dá o contato dele que eu vou, né, me tratar lá. É a mesma coisa do contador. Exatamente. Né? Porque eles conversam entre si, né? O empresário, o médico, ele vai falar assim, cara, tô com problema com o meu contador. Pô, calma aí, pô. Tem minha contadora aqui que, cara... O médico, normalmente, ele tem amigos médicos. Sim. Ele vem de um histórico de pai e mãe médico. Sim. Muito difícil, assim, um médico que não tem um histórico por trás de profissional de saúde na família. Então, o pai, a mãe, o irmão, aí ele vira médico, aí ele tem um amigo de médico, ele só sai com médico, ele está dentro do hospital o tempo todo, porque eles trabalham muito. É tudo aquilo ali. Isso aí é verdade. Então, se você entrega um bom trabalho, e normalmente eles têm problemas com contabilidade, na verdade, eles têm problemas com financeiro, tá? Sim.
Eles não têm tempo administrativo, né? Eles não têm tempo financeiro. Sim. Então, quando eles pegam uma pessoa de confiança, eles falam, cara, então cuida disso aqui pra mim. E tu fala, faz isso, isso e isso. Mas existe um ponto em que eu quase pego no pé deles de que vocês precisam entender o que vocês estão pagando, o que vocês têm que fazer, porque também existe a parte deles de ser feita. A gente não consegue absorver tudo. Sim. Mas normalmente eles são aquele meio ali. Então, por que você não vai entregar se você bota um bom trabalho num pontinho ali no meio, aquilo dali, ó, vai irradiando. É uma questão de tempo. Sim. Ô, Vanessa, uma outra coisa. Você acha que é importante o contador que é nichado, ele participar também de feiras e eventos? Por exemplo, a área médica. É importante ele mapear feira e evento para a área médica e estar inserido ali, de repente, né, fazer uma propaganda meio que indireta, ir lá, né, contabilidade e tal. Tu acha que é importante isso também? É importantíssimo. Por quê? Eles têm alguns congressos, né? Sim. E esses congressos, bom, trabalhar para profissional de saúde, os congressos são elevados no custo. Sim. Fato. É importante você ir para você ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Sim. Para você ser visto. Aquela velha máxima, né? Exatamente. Mas o profissional de saúde, dificilmente você pega ele por isso. Você pega ele mais na confiança do seu trabalho. Sim. Você entregou para alguém e esse alguém disse, ó, ela é diferente. Sim. Entendeu? Sim. Mas vale super a pena. A gente tem que ir mesmo, tem que estampar mesmo que é contador. Porque ser contador é complicado, né, Flávio? Sim. Pô. Se a gente diz assim, ó, eu sou advogado, o cara olha pra você de outro jeito. Sim. Agora você fala, você é contador, e fala, ele é contador. Contador, não preciso dele, não. Ele é contador. Eu já sei calcular o meu imposto. Né? Eu já sei, essa declaração Esses aqui. Dias eu botei no Google, já sei como entregar essa DCTF aqui. Eu já tive até gente que disse pra mim, Vanessa, coloquei na inteligência artificial e eu vi exatamente qual regime de tributação eu tenho que estar, que não sei o que. Não, eu falei, tá. Virei então expert. Você quer dizer que 4 anos da minha faculdade eu perdi meu tempo sentada. Sim. Foi isso. Sim. Aí a inteligência artificial veio e deu tudo certo. Sim. Porque, assim, é muito boa a inteligência artificial, é ótima. No nosso nicho, então, assim, de contabilidade, é um avanço tremendo. Olha como era a contabilidade há uns anos atrás e o que é hoje a contabilidade. Sem dúvida. Hoje a gente, até aqui na CF, a gente tem o Conrado, que hoje me ajuda. Eu fiz uma reunião essa semana em que eu tinha que analisar um balanço que veio de um outro contador, joguei lá e veio tudo. Sim. E aí você começa com seus olhos de contador dizer... Como é que eu vou passar isso para esse cliente sem falar tecnicamente? Sim. Né? Sim. Então, a inteligência artificial veio para te ajudar. Sim. Mas você precisa saber o que você vai você entregar. Você precisa saber, exatamente. Você precisa olhar para aquilo. Exatamente. Então, às vezes, se eu sentar aqui para você falar um ativo não sei de onde, um passivo não sei de quê, você vai falar, cara, que parada é essa? Nunca vi isso. Né? Mas se eu disser para você, olha só, seu caixa está dando isso aqui porque o seu contador não te pediu o banco. Sim. O cara fala, ele nunca me pediu um extrato bancário. Sim. Entendeu? Sim. É essa pegada aí. É você usar a tecnologia de fato a teu favor. Seu favor. Eu estava ontem falando com o pessoal, né? Falei, cara, assim, a inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano. Não vai. Agora, o ser humano que usar a seu favor a inteligência artificial, ele vai sim substituir aquele que não está usando. Isso é fato. Exatamente. Tá? Aí, um ponto que a gente estava colocando é o seguinte, a gente vai lançar algumas tecnologias novas aqui para a CF e tal, vai lançar para o mercado contábil. E aí o que eu estava colocando no pessoal é o seguinte, não adianta você ir lá e colocar o promptzinho lá, perguntar, e se você não sabe nem aquilo que você está perguntando. Exatamente. Você pode, de repente, assim, vamos imaginar que você sabe o que você está perguntando, tá? Perguntei, sei o que eu perguntei. Aí a inteligência artificial ela vai te responder. Agora, um ponto chave que você colocou. Se você não souber analisar aquilo que a inteligência está te dando, se você não se autodesenvolver, cara, tu pode ter a melhor inteligência do mundo ali que já era. Você vai fazer caca. Né? Exatamente. Então, assim, a tecnologia ela vem para ajudar? Vem para ajudar. Só que você tem que se autodesenvolver também. Senão já era. Então, a contabilidade de hoje, com esses recursos, você sentar numa reunião e trazer isso, Pô, ontem sabe o que aconteceu? Te contar um negócio. Teve um franqueado que falou assim pra mim, Flávio, tô adquirindo uma carteira de um outro escritório. E, pô,
a CF tem um contrato aí para que eu consiga formatar isso? Aí eu, contrato. Falei, cara, não tem contrato. Puxando da cabeça assim, né? Falei, não me recordo de ter um contrato daquilo ali. Né? Vou nem lá no Doc 6. Aí o que eu fiz? Peguei lá o Conrado, na parte de legalização. A pergunta que ele me fez, eu só copiei e colei. Sim. Aí eu, no final, falei assim, me traga um contrato. Aí ele me trouxe um contrato, eu olhei, eu falei assim, pode ser um pouco mais jurídico, pode ser um pouco mais jurídico com um pouco mais coloquial e tal. Aí ele me trouxe, falei assim, você pode formatar isso em Word e me dar o arquivo? Ele formatou em Word e me deu. Eu peguei e mandei pro franqueado e falei assim, ó, tô te mandando em Word, que aí você ajusta da tua forma aí. Sabe quanto tempo demorou isso? 8 minutos. Sim. Bizarro. Assim, 8 minutos. Aí o franqueado falou assim, caraca, pô, maneiro, tal, não sei o que. Aí, tipo, eu não quis falar pra ele que foi a inteligência artificial que fez aquilo. A gente não precisa falar não isso. No sentido de, tipo, não fui eu que fiz. Não é isso. Não é isso. Mas, assim, e aí depois eu fiquei falando, poxa, eu poderia ter falado. Porque é uma provocação que eu iria despertar nele no seguinte sentido. Cara, tu tem a mesma coisa que eu fiz aqui de tecnologia, você tem aí. Sim. Era só você ter feito isso. Né? Então é isso que os contadores não estão olhando. Olha o avanço da contabilidade. Né? Olha o avanço disso. Desde que eu comecei a trabalhar com contabilidade para agora, nossa Deus, isso da época que registrava no livro, tá? Sim. Eu lembro não disso. Podia errar, de jeito nenhum. Tu já passou a água sanitária lá quando errava? A gente fazia de tudo, né, não, Flávio? Pegava água sanitária com um papelzinho, era assim, né? Era Tinha um papel, botava um papel embaixo, dava uma segurada assim, porque tinha que passar devagarzinho com cotonete para não furar. Vai mudar para o Simples Nacional. Era um dia inteiro dentro da repartição, naquela fila, uma loucura. Enfim, então é muita mudança. E aí, como eu estava te falando, eu fui na Vigilância Sanitária esses dias aqui do Rio de Janeiro e eu vi uma coisa muito bizarra. Uma menina chegou, ela era de uma academia e ela chegou sozinha. Ela tem uma contabilidade, mas chegou sozinha para resolver, porque foi multada e tal. E eu estava esperando uma fiscal. Sim. Né? Tinha uma reunião. E aí eu estou esperando e o atendente está dizendo, para que você vai levar isso pro seu contador? Você não precisa de contador, não. Nossa, o atendente da repartição. Não precisa de contador, não. Esquece isso. Contador não é sua empresa, não quer saber nada da sua empresa. Ele quer saber do seu dinheiro. Queimando o pobre do contador. Quem vai... Mas sabe o que acontece? Ela era uma academia, precisa de vigilância sanitária, é da área da saúde... Entende? Porque uma academia é a área da saúde, a gente fala muito de médico, mas a gente está falando aí do personal, a gente está falando das academias, a gente não está falando só de clínico, consultório, a gente está falando de quem trabalha realmente com a saúde. E aí ela perdida, porque não sabia que tinha que ter a licença, não sei porquê, qual foi a particularidade, mas para te dizer que olha como é que a gente é banalizado, porque por muitas vezes a gente não está se especializando, a gente não está imprimindo tá se posicionando, personalidade se posicionando ali, dizendo, pô, eu sou contador, cara. Sim. Entendeu? Quem sabe disso aí sou eu. Sim. Quem tem vigilância na veia sou eu. Sim. O meu cliente não vai na vigilância sanitária. Quem vai sou eu. Pouquíssimo tempo depois chegou um cara e falou, olha, eu recebi aqui uma notificação, não estou entendendo nada que essa fiscal escreveu, porque é psicografado, né? Sim. Você sabe. É verdade. E aí o cara não tá entendendo. Só que o cara é o dono da clínica. Sim. Ele precisa entender aquilo? Não. O que ele precisa entender? O contador, na minha visão, o que eu faço hoje. O contador olha e fala, ó, você precisa de uma geladeira para tal medicamento. Tá escrito ali. Sim. É a mesma coisa quando você chega na farmácia, você hoje, lógico, é mais pelo computador, né, que eles fazem as receitas, mas antigamente não era tudo à mão? Tudo na mão. E você olhar e falar, gente, que remédio foi esse mesmo que ele me passou que eu não lembro? Sim. E aí tu chega lá no farmacêutico, os farmacêuticos falam, é isso, 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 isso. Cara, nós somos isso aí. Eu tenho pra mim hoje que quando você vai no médico, né, aí você senta lá e fala, doutor, tô com esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Aí ele tá lá teclando, né? Isso. Posso estar falando uma besteira aqui. Ele tá teclando, tal, ele tá colocando teus sintomas ali. Isso. O sistema, ele tá entendendo o que ele tá colocando e o sistema, ele tá te receitando alguma coisa, porém o médico, ele vai olhar e falar assim, ó, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, não sei se é isso, tá? É o que diferencia um médico do outro. Sim. Por isso que às vezes a gente fala, eu vou no médico, eu vou no doutor. Sim.
E a mesma coisa tem no nosso ramo. Sim. Eu vou numa contabilidade, eu vou no especialista. Do especialista, entendeu? Exatamente. Então, é a gente que tem que olhar aquilo dali. E aí eu fiquei olhando, falei, cara, como a gente não se valoriza? Porque pro cara falar aquilo da gente, ele tá falando de mim também. Sim. Eu não sou contadora dela, mas sinto a dor do contador dela. Sim. Eu quero dizer, não. Mas ele ia falar assim, meu advogado veio aqui e falou que é isso. Ele disse, não, doutor, peraí, só um minutinho. Aí, não calma aí. Peraí, doutor. Calma aí, não era isso que eu ia falar, errado não. Tô eu. Calma aí. Não, eu falei mó besteira, não. Peraí, não, doutor, desculpa. Né? É isso aí. Mas o advogado, eles não têm tá medo, né? imprimindo isso. Sim. Então, é se especializar e dizer, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Sim. É isso aqui. Ela escreveu isso aqui. Você precisa de uma vigilância sanitária porque você trabalha com a saúde. Sim. É por isso. Sim. Entendeu? E às vezes eu me pego em reuniões com o cliente e ele diz assim, Vanessa, nunca ouvi falar disso. Sim. Eu falo, cara, você nunca ouviu falar que você precisava de uma sala especializada para você fazer, por exemplo, você ter dentro da sua clínica um injetável? Não sabia. Sim. Entendeu? Sim. E às vezes até brinco, às vezes, com os meus clientes, que eu falo assim, esse meu amigo, então, ele era muito assim. E aí eu abri tanto esse campo dele que eu falo, cara, eu acho que eu exagerei com você. Tu tá sabendo demais já. Caraca. Né? Mas assim, eu coloco eles pra dizer, cara, você precisa entender disso aqui. Não, e às vezes eu falo, você que sabe qual é o medicamento que tem que ter aqui dentro. Sim. Eu tenho que te dizer como é que você faz quando a vigilância bater aqui. Sim. Porque nós somos a fiscalização. Sim. Eu brinco com eles, eu falo, cara, eu sou a Receita Federal. Sim, verdade. E eles falam, como é que você trabalha dentro da Receita? Não. Eu estudei para saber o que a Receita fiscaliza e para não te deixar cair numa malha, Sim. não te deixar cair num problema de multa, de uma declaração errada. Sim. Então, eu sou a Receita Federal. Não, e hoje em dia, vou falar até diretamente mesmo, o contador é quase que funcionário, né? Porque hoje Nós somos tudo passa pela contabilidade, não tem jeito. Nós somos funcionários. Então, Sim. é essa conscientização que os contadores precisam ter. Sim. Quem eu sou? Então, a gente entra na Receita Federal, o contador entra na Receita Federal, assim. Gente, na Receita Federal, para falar de igual para igual. Sim. É um órgão fiscalizador, um agente fiscalizador nosso. e acabou. Às vezes chega e fala, olha, eu vou mandar meu advogado abrir um processo administrativo Sim. para fazer uma recuperação de alguma coisa que pagou a mais. Sim. Aí o advogado vai lá e cobra horrores. Eu não estou falando mal de advogado, estou falando do jeito que nós Sim. tu tá falando uma parada que, assim, eu até sentia isso também. Na época era mais novo, né? Office boy de escritório, ia lá na Receita Federal para entregar alguma coisa lá. Cara, dava medo realmente. Dá medo. Dava medo, aquela parada... O contador não entra na Receita Federal para dizer que aquilo dali também é a nossa casa. Sim. O CRC é a nossa casa, mas a Receita Sim. Federal é a nossa casa, a Secretaria de Estado é a nossa casa, a Vigilância Sanitária é a nossa casa. Por quê? Porque é a gente que mexe ali, é a gente que está com a mão na massa. Mas eu acho que isso era até do próprio funcionalismo público antigamente. Hoje em dia, hoje em dia está mais light. Porque antigamente era aquele cara, aquele coroão, né? Aquele cara do bigodão e tal. Tu entrava assim, o fiscal olhava e falava, ei, meu amigo, o que você precisa? Era o que ele falava e ponto. Aí tu chegava lá para pedir uma autorização de nota, tinha que levar livro, registro de ocorrência e tal. Tá faltando isso. E às vezes não tava nem faltando. Mas o cara, né, ele é autoridade, beleza. Aí saia frustrado daquilo, tomava um não e tu voltava depois com o negócio, tá faltando ainda. Mas tal. Às vezes a repartição te pede coisas, eu já passei por isso. Uma sociedade anônima e a repartição me pediu contrato social. Pô. Dentro da Receita Federal, tá? Sim. Falei, querido, eu não tenho contrato social. Eu tenho ata, eu tenho estatuto. Tem uma ata, estatuto, sim. Não, mas tinha que ter contrato. Falei, cara, como é que esse cara passou por concurso? Não é possível. Sim. Falei, cara, eu quero falar com o seu superior. O contador não debate. Sim. Vai e volta, vai e volta. Sim. Tem que debater. Sim. Por quê? Porque o cara passou. Tá, ele passou, mas assim, e aí? Sim. Aí tu pega um advogado que aí assim, tá, cadê? Doutor, só um minutinho que eu vou lá dentro. Me dá a base legal aí do contrato social aí, cadê? Que você tá querendo sair. Sim. Então o contador não debate porque ele tem medo. Sim. Eu ainda brinco, eu falo assim, gente, vocês médicos, se vocês têm medo de sangue, eu já não vou em vocês. E se vocês vão no contador que tem medo de fiscalização, não entre nessa contabilidade. Não entre, sim. Porque contador que tem medo de fiscal não pode ser contador. Sim, verdade, legal. Aqui, deixa eu te falar uma outra coisa. Como que a contabilidade pode ajudar o profissional de saúde a reduzir seus impostos, ainda que ele escolha atuar como pessoa física?
Uma pergunta do milhão aqui. A pessoa física, a pergunta do milhão praticamente. A pessoa física, você pode ajudar ele através do livro caixa, que Sim. é uma dor, hoje eu posso te dizer de cadeira. É uma dor que eles têm e que os contadores não orientam para isso, porque tem medo do livro caixa. Sim. Sim. Tá? Porque quando o profissional de saúde nunca fez livro caixa e ele começa a fazer, ele vai cair na malha. Uhum. Fato. Vai cair na malha fina. Sim. Porque a Receita Federal vai dizer, mas como é que ele está querendo se beneficiar disso? Lógico, Sim. a gente está diminuindo a carga Sim. tributária desse cara. Sim. A gente está colocando menos dinheiro lá dentro. Sim. Ele tem medo. E aí, isso não é para ser feito com medo. A gente tem base legal para isso. Né? Então, às vezes a gente fala coisas e as pessoas acham, mas isso aí é legal. Claro que é. Claro que é. Então, essa dor da pessoa física com a jurídica é justamente... Por isso que eu falo que a gente tem que fazer uma reunião de onboard para entender. Sim, tem que analisar, né? O que está acontecendo. Ontem, até essa cliente falou, eu faço livro caixa. Eu falei, tá, mas você coloca os seus congressos no livro caixa? Pode? A despesa dedutível, né? Entendeu? Não é isso? Você coloca a sua anuidade, ela? Pode? Eu costumo dizer que o livro caixa é como se fosse a contabilidade de lucro real para a pessoa física. Exatamente. Que é mais ou menos isso, né? Isso. Você tem que colocar a tua despesa que é dedutível, o que não é dedutível também você pode colocar, não tem problema nenhum, você só tem que ter cuidado Exatamente. com o cálculo do imposto. Você tem que ter documento lá, tem que estar embasado e faz. Sim. Então, essa análise vem realmente de um onboard. Então, não tem uma resposta certa, correta. Tem uma análise a ser feita. Um ponto importante, você falou no início aqui do nosso bate-papo, todo o planejamento tributário, porque assim, às vezes na cabeça do empresário, ele quer uma resposta rápida do contador, falando assim, cara, eu estou no Simples Nacional, e o meu colega também está no Simples Nacional, e aí o contador dele falou que é melhor ir para o lucro presumido, um exemplo. Isso. Ou lucro real. Pô, você nunca falou isso, nunca não sei o que, beleza. É um ponto. Só que o outro ponto a pessoa fala assim, porque eu estou no lucro presumido e eu estou pagando menos imposto do que está no Simples Nacional. E aí, o que você me diz? Aí é aquela coisa, né, do cálculo, né, que você falou muito bem. Não dá para você fazer um planejamento sem antes você entender a empresa, o que ela vende, né, qual é o NCM, qual é o cliente, qual é o estado e tal, etc. Tem toda uma coisa muito sensível quando fala muito de sensível. Redução. Né? Não dá para dar uma resposta ali, tá aqui, toma. Não, tem que fazer o cálculo. Não dá para fugir, né, Vanessa, do cálculo. Eu costumo dizer assim... os clientes, o sonho deles... E aí eu não estou falando do nicho, tá? Estou falando de um todo. O contador sentar na frente dele e falar assim, a partir de hoje você só vai faturar, você não precisa mais pagar imposto nenhum. Que maravilha. É o sonho deles. Que maravilha. Porque o que eu escuto Vanessa, olha, eu estou em 8%, mas fulaninho falou que ele paga... O fulaninho que é o problema. O fulaninho, Entendeu? Sim. Eu falei, gente, olha só, a vida daquela empresa eu não posso te dizer, eu posso te falar da sua. Sim. Hoje você está no menor regime que te cabe. Sim. É isso. Sim. Entendeu? Quando eu me especializei na equiparação hospitalar, foi porque eu perdi um cliente por causa disso. Sim. Eu perdi um cliente, eu perdi dinheiro. Sim. E o cara mais esperto do que eu... E ele foi lá e catou meu cliente. E eu falei, cara, que coisa é essa então? Eu vou ver o que é isso. Sim. E foi aí que eu fiz a especialização na equiparação hospitalar. Sim. Que a gente fez até uma live aqui, não foi? Então foi por isso, porque eu sentia dor. Então doeu aqui na carne para eu poder ver. Então a gente precisa realmente... E depois disso que eu comecei a entender que eu precisava fazer reunião de onboard, precisava entender a dor de cada um antes dele entrar. Sim. Antes dele migrar para a minha contabilidade ou para ele abrir a empresa dele. Sim. Foi no entendimento da equiparação hospitalar. Legal, bacana, legal. E uma outra coisa aqui, quando o profissional da saúde, né, ele acaba de contratar o serviço lá da VJM, qual o passo a passo que você utiliza para garantir que ele vai pagar o mínimo possível de imposto? Acho que você já fez isso. A primeira coisa é o planejamento. Eu converso com ele, a reunião é comigo, Sim. tá?
eu converso com esse cliente, vou anotando tudo e vou vendo no primeiro momento. Sim. Ele entra para a VJ e eu vou acompanhando esse cliente anualmente. Sim. Tá? Então, eu acompanho. Cada mês, cada virada de ano, Sim. eu normalmente costumo fazer janeiro, fevereiro, porque eu já tenho o último faturamento dele, né, que é Sim. dezembro. Então, entre final de janeiro e fevereiro, eu faço esse estudo se ele ainda vale a pena ser do Simples Nacional, ou do lucro presumido, ou ser uma pessoa física e migrar para jurídica. Sim. Eu dou isso aos meus clientes. Cara, que parada maneira. Eu não cobro. Eu sei que muita gente vai dizer, você está perdendo dinheiro, não sei o quê. Na minha visão, eu não estou perdendo dinheiro. Você está fidelizando, né? Fidelizando meu cliente. Sim, é um diferencial danado isso. Porque eu acredito que tem alguns escritórios que façam isso sim. Mas no sentido que você falou, de ganhar dinheiro também. De ganhar dinheiro, tá? Agora, colocar isso ali como um processo, né, de virou o ano. Calma aí, deixa eu analisar como é que foi o ano anterior, deixa eu ver como é que foi a saúde. Eu já peguei cliente que disse pra mim assim, a minha amiga falou que o contador dela não faz isso não. Isso é um baita diferencial. É um baita diferencial. Aí eu falo assim, sua amiga tá precisando de mim. Cara, esse é um baita diferencial, porque assim, você pegar tudo ali que a empresa processou de informação no ano anterior e você trazer para uma realidade do próximo ano, com base no ano anterior, se você sair dessa tributação para outra aqui, tu vai ter menos impostos. Exatamente. Pô, meu irmão, isso é um baita diferencial. Eu acabei de receber uma cliente no meu escritório, em que ela vem de um outro contador, e eu falei com ela, você está pagando muito de Simples Nacional e tudo mais. E aí ela falou assim, então vamos desenquadrar agora. Falei, primeiro deixa eu receber a sua documentação. Analisei a documentação dela e fiz uma reunião com ela essa semana. Eu falei, esquece de desenquadrar agora. Sim. Por quê? Eu posso desenquadrar? Pode. Sim. Você pode desenquadrar agora. Mas eu vou trazer tanto problema com a contabilidade do jeito que está, que a gente vai preparar isso e 2025 a gente entra como lucro presumido. Sim. É essa visão que a gente tem que ter como contador. Sim. Consultivo, né? Sim. Sim. Contador consultivo. Sim. Que existe a contabilidade digital, em que você não fala com ninguém, você fala com a máquina. Sim. E tá tudo certo. E esse robô, tudo legal. Eu, particularmente, não curto muito um escritório totalmente digital, onde você não fala com ninguém. Eu gosto de falar com pessoas, entendeu? Então, eu acho que o meu cliente também gosta de falar com pessoas. E a contabilidade consultiva é diferente de uma contabilidade normal. Sim. Contabilidade consultiva é só eu te dizer, tua empresa está precisando disso, 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 você está fazendo isso errado, você vai continuar errando. Eu não tenho o menor problema de dizer para o meu cliente, olha só, se você quiser continuar fazendo isso, você pode procurar outra contabilidade. Eu não faço. Sim. Eu já dispensei cliente assim, tá? Sim. Vanessa, que bobeira. Não, bobeira não. É a lei. Não, é a minha assinatura. Sim. É o meu CRC, é o que você vai falar lá fora. Sim. Né? Exatamente. É o que você vai dizer lá fora. Não, é o meu CRC, não faço. Perdi dinheiro? Perdi. Prefiro. Para poder ter paz, entendeu? Sim, verdade. E uma outra coisa, assim, falando sobre tributação, né? Simples Nacional, anexo 3, 5, fator R e tal. Existe, não é que existe, né? Mas podem haver situações de um profissional na área de saúde ele ficar no lucro presumido ou no lucro real, ao invés de Simples Nacional. Qual é o momento de que isso de fato pode ocorrer? É claro que sabendo que tem que ter cálculo, tem que ter planejamento, tal, mas pode acontecer de ser mais vantajoso? Mas certamente eu te digo que uma clínica, hoje se chega um cliente aqui e fala, Vanessa, eu vou abrir uma clínica. Sim. Não trabalho em hospital. Sim. Um dentista, por exemplo, tá? Eu não atendo em hospital, vou ter a minha clínica. Que regime de tributação eu entro? Eu falo, Simples Nacional. Sim. Tá? A gente escuta por aí, até na internet, equiparação hospitalar para dentista, mas isso não é muito vantajoso para uma clínica pequena. Sim. Aliás, isso não é nada vantajoso para uma clínica pequena, de odontologia. Então, hoje eu digo, anexo 3, Simples Nacional. Sim. Fato. Aí um médico diz, vou abrir o meu consultório, não atendo em hospital. O que é melhor para mim, Vanessa? Simples Nacional. Sim. Por quê? O Simples vai fazer ele ter um fôlego para a gente poder
jogar ele no lucro presumido lá na frente, se isso for vantajoso. Sim. O que acontece? Na clínica, ele vai ter que ter funcionário. Sim. Ele faz a retirada de prolabore. Ele subloca, às vezes, sala. Sim. Então, ele vai entrar tudo, vai jogar tudo no fator R e, quem sabe, a gente consegue reduzir ele para o anexo 3. Sim. Agora, se o cara me diz, eu tenho uma clínica, eu trabalho em um hospital, eu subloco parte da minha clínica, ali eu vou ter que analisar, e posso te dizer que a maioria das vezes é lucro presumido, que vale a pena, Sim. mesmo tendo gente lá dentro, porque você trabalha com 2 quinais diferentes. Sim. Então, Verdade. você tem que desmembrar isso. Então, às vezes, é muito mais vantajoso você ser do lucro presumido. Aí a gente já fica mais complexo. Sim. Mas hoje eu tenho uma clínica, por exemplo, que abriu odontologia e consulta médica ambulatorial. Onde é que eu coloquei ela? Simples Nacional. Vamos dar um fôlego para ela, até de fiscalização, de dinheiro, enfim. E aí depois... mas começa em 15,5%. Mas um lucro presumido normal é 16,33%. Sim, somando tudo ali, né? Então, Sim. eu estou dando fôlego para ele. É isso que a gente precisa entender. Sim, legal, entendi. E sobre a questão da equiparação hospitalar, né, para redução de impostos de clínica de saúde, quais os tipos de clínica que pode ter esse tipo de benefício? Eu vou voltar só um pouquinho, que eu esqueci de responder do lucro real, tá? Sim. Lucro real normalmente não é vantajoso. Sim. A não ser que seja uma clínica assim, gigante com filiais. Aí sim. Aí a gente fala de lucro real. E aí você fala clínica gigante, de repente, sei, essas franquias que tem muitas filiais. Entendi. Tá? Tem muitas filiais, tem franquia. Aí sim, aí cabe lucro real. Fora isso, não. É porque tem umas clínicas assim de odontologia que faturam bem alto, né? Faturam bem, mas elas têm uma demanda assim maior. Normalmente elas não estão só em um ponto. Sim. Elas estão, mesmo que seja dentro do estado, elas estão em vários pontos. Tem aquela questão que eles chamam de protocolo, né? Protocolo aqui em cima, embaixo. Entendeu? Então, assim... é algo em torno de 20 mil um protocolo. Quando a gente fala de lucro real, a gente fala de uma coisa bem mais avançada, tá? Sim. E sobre a equiparação hospitalar, né? Que você perguntou? Equiparação hospitalar. Qual é o tipo de clínica que podem aderir a esse... Sim, os dermatologistas, Sim. fato, a clínica inteira pode ser enquadrada na equiparação hospitalar. Entendi. Quem atende em hospitais, urgências e emergências. Quem faz os exames complementares dentro das clínicas também podem, de imagem, né? Também podem fazer equiparação hospitalar. Agora, o único que é proibido, né? A única é o anestesiologista. Isso não pode ser, tá rodando aí que estão tentando colocar. Né? Como é que é o nome? Anestesiologista. Nossa, dá até um trava-língua. O pessoal fala assim, o anestesista? Anestesiologista. Trava-língua. Tu tem muito desse profissional na tua carteira? Não, eu não tenho muito, porque anestesiologista, normalmente, ele é pessoa física. Sim. Porque ele recebe para assim, aquela cirurgia. Sim. Então, normalmente, quando eu tenho, é porque é uma junção uma junta médica ali, né? É uma junta médica dentro daquela empresa poder receber do hospital. Sim. E aí, sim. Mas aí é lucro presumido. Aí nem vale a pena a gente falar de Simples Nacional, mesmo começando, tá? Entendi. É lucro presumido fato. E é uma mesmo galera, sem equiparação hospitalar. É a galera que tem uma boa remuneração, digamos assim, né? Depende da demanda. Porque é um profissional que ele assim, qualquer cirurgia tu tem que ter um... mas ele tem que estar lá dentro, né? O tempo todo. Ele perde um pouquinho de tempo. Né? Ele não pode sair. Ele não pode ganhar dinheiro. Enquanto a cirurgia... Ele não pode fazer aqui, ganhar dinheiro ali, ficar lá. Não, ele tem que ficar aqui. Às vezes a cirurgia é 1 hora, 2 horas, mas às vezes tem 4 horas, 6 horas, tem que ficar ali dentro. Então ele recebe o mesmo valor que ele cobrou lá, não é por hora. Ele fechou um valor e ele vai ficar lá dentro. Não, é verdade. Faz sentido o que você falou. Então, ele, na verdade, eu nem diria que recebe muito, não, tá? Sim. Porque não dá também. Porque uma cirurgia, aí contempla plano de saúde, aí tem um anestesiologista que é pago por fora, aí tem todo um processo por fora, né? E esse profissional não é muito bem remunerado, não. O médico é mais bem remunerado do que ele. Entendi. É uma falsa impressão, então. É uma falsa impressão que as pessoas... Eu também tinha, tá? Até eu começar a trabalhar com eles. É porque eu tô assim, porque quando faz parto, essas coisas, você tem que pagar às vezes por fora, né? Sim, porque mas aí você depois você tem que pedir reembolso de plano e tal, etc. E
Exatamente. Mas, e aí, quando você recebe essa nota, você vai ver muito que você recebe como pessoa física, dificilmente como pessoa jurídica. Sim, verdade. A maioria é pessoa física mesmo. Isso, a maioria. Porque a pessoa jurídica não vale muito a pena. Entendi. Pro cara sozinho, né? Pro cara na personalidade dele, que ele pode ficar sozinho. Ele pode fechar com vários médicos, porque o médico, para fazer uma cirurgia, ele escolhe as pessoas que querem. Tem aquele time na equipe, já ali. Então, ele escolhe. Sim. Então, esse profissional não é muito fixo dentro do hospital, né? Ele é fixo de uma equipe médica. De uma equipe, verdade. Legal. Bacana. E uma outra coisa, né? Os contadores cada vez mais têm usado o recurso da equiparação hospitalar, né? Com a promessa de reduzir de até 70% dos impostos dos profissionais de saúde. E aí, nesse sentido, quais os cuidados que você indica aos escritórios para não prometer demais e acabar entregando algo abaixo da expectativa dos seus clientes? Pô, essa pergunta aqui é muito boa. Eu tenho visto e tenho ficado preocupada até. Inclusive, até conversei com uma amiga contadora, porque ela tem essa prática, que chega um cliente e fala, sou uma clínica. Ela fala, equiparação hospitalar. Não quer nem saber o que é. Não quer saber o que é, o que tem, o que não tem. Joga aquilo lá e daqui a pouco essa conta vai chegar. Sim. Tá? E quando essa conta chegar, você sabe que a primeira coisa que quem chora é o contador, né? Sim. Ninguém me falou isso, culpa do meu contador. Sim. Isso tem me preocupado. A contabilidade, os contadores fazerem essa forma, né, de falar. Sim. Eu sou uma clínica, eu sou um consultório, equiparação hospitalar. Sim. Então, a minha dica para esses profissionais gente, cuidado. senta e faz planejamento. Sim. Não é toda especialidade ali que ela pode se equiparar, Não é. E às vezes existem outras coisas que se fazem numa clínica e que não está enquadrado na equiparação hospitalar. Então, você tem que desmembrar isso no seu fiscal. E as pessoas não desmembram. Elas jogam tudo. Essas clínicas que, por exemplo, colocam botox, fazem peeling, preenchimento labial, isso... na verdade, isso é procedimento estético, né? Mas ela se equipara... E aí o procedimento estético não entra nem como abatimento de imposto de renda. Sim. Então, normalmente, essas empresas são do Simples. Sim. Né? Normalmente, essas empresas são do Simples. Porque coisas mais cirúrgicas, que podem também ser feitas em clínicas, aí tem coisas específicas, né, que eles entendem, aí eu falo, isso aí vocês me entendem. Vocês que entendem. Vocês têm que me dizer se é cirúrgico ou não é. Sim. Agora, esses procedimentos estéticos não são muito cirúrgicos, então não cabe equiparação hospitalar. Sim. Tá? É um procedimento complementar, a gente chama de procedimento complementar. E aí pode entrar naquele caso, né, da pergunta aqui do colega contador e falar assim, equiparação hospitalar, pode ser, né? Aí é um cara coloca isso. Coloca em risco ele e o cliente dele, né? Coloca em risco ele, o cliente dele, é uma loucura. É uma loucura. Os riscos que esses profissionais de saúde também colocam os contadores é muito grande, tá? Não tem só benefício, não. É um risco danado. Esses profissionais que fazem os tais PJão, que a gente chama, né? Onde bota todo mundo para receber dentro de uma empresa só, eu tenho isso. Sim. Mas a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso também. Sim. E aí, o que eu vejo hoje, vamos abrir uma SCP. Sim. O cara vê um PJão, o contador vê um PJão e fala, abre uma SCP. Aí o cara fala, abro. Sabe por quê? Porque não tem que pagar imposto. Quem disse que não tem? Sim. Quem contou isso? Então, não é assim. Por isso que trabalhar para profissional de saúde não é somente fechar um cliente e segue o fluxo. Sim. Não é. Porque, não querendo desmerecer nada, tá? Se você vai para um comércio... Sim. Você faz contabilidade de um comércio, você sabe que naquele regime de tributação, você pode usufruir do ICMS, né? Sim. Você tem um ST. É quase um passo a passo. Sim. Quase mecanizado. Sim. O prestador de serviço profissional de saúde não é mecanizado. Sim. Cada um tem a sua particularidade. Sim. De verdade. Então, não adianta você colocar um honoráriozinho de R$100 que eu já vi por aí para trabalhar para um profissional de saúde que você não vai entregar um trabalho direito. Sim. Não vai. Sim. Fato. Não vai. Então, o que eu dispenso no meu escritório? Se o profissional de saúde, se o
o cara profissional de saúde, eu cobro um honorário e ele diz assim, mas eu via na internet que cobra R$150. Vai lá. Cara, vai lá. Vai lá que daqui a 3 meses tu volta aqui. Não, vai lá. O máximo que você vai ficar é 1 ano, se você não quebrar. Sim. E eu já vi empresa minha, já perdi empresa minha para contabilidade assim e que simplesmente fechou depois de 1 ano. Caramba. É o risco, né? Por quê? Joga dinheiro demais, porque o cara vai botando dinheiro. Sim. Não tem um planejamento tributário, joga dinheiro. Dinheiro. O cara daqui a pouco fala, peraí, não tem mais dinheiro. Fecha. Sim. Fecha. Porque o cara faz plantão para botar dentro da empresa dele dinheiro. Sim. Porque a gente que é empreendedor sabe que retorno de lucro não dá assim. Sim. Pô. E isso aí a gente está falando de empreendedor, a gente não está falando de profissional de saúde. Então o cara faz plantão, vira à noite para poder erguer a clínica dele. E a clínica dele só vai jogando dinheiro para fora, o que ele faz? Sim. Fala, melhor ficar lá no hospital trabalhando, pô. Sim. Né? Verdade. E, assim, para os profissionais de saúde se beneficiar de alguma recuperação de crédito tributário, como o escritório contábil pode fazer um estudo prévio para identificar os impostos pagos a mais nos últimos 5 anos? A recuperação de crédito é muito se esse cliente vinha do Simples Nacional e, de repente, vale a pena ser lucro presumido. Sim. Né? Legal. Ou se ele vinha do lucro presumido e estava sendo tributado errado. Por exemplo, um lucro presumido, ele poderia ser equiparação hospitalar e na verdade, estava sendo tributado no normal, do lucro presumido. Então, ele pode fazer essa recuperação de crédito. Agora, o que acontece muito com os profissionais de saúde é a recuperação do INSS, né? Sim. Da pessoa física. Sim. Por quê? Eles recolhem em vários lugares. Sim, tudo pelo verdade. teto, acima do teto. Verdade. E aí, sim, essa recuperação de previdência é top de se fazer. Pô, bacana. E hoje quem está fazendo? Advogado, gente. Pois é, e o contador... Quem tem previdência na veia? E o contador que tem o dado todo ali na mão não faz. Exatamente. Mas não faz por quê? Por falta de conhecimento, de estudar. Não faz por medo, não faz por falta de conhecimento. Pode ser medo também, porque às vezes ele por falta de conhecimento. Acho que é mais por falta de conhecimento, né? Medo, o contador gosta de dinheiro. Mas agora o INSS, sim. Eles recolhem sempre pelo teto. Sim. Dificilmente você vai pegar um profissional de saúde. Aí a gente está falando de médico especificamente, tá? Sim. Isso aí é que topado vai mesmo. recolher menor, assim. Sim. Eu julgo dizer um anestesiologista. Sim. Um dentista. Sim. Agora, um cara que é cardiologista, um cara que é gastro, Sim. um cara que é ortopedista. Sim. Esses caras recebem, né? Sim. E estão em vários lugares. Verdade. E recolhendo INSS. Legal. Pô, Vanessa, muito bacana. A gente está chegando ao final aqui já do nosso podcast. Eu falo aqui. dessa, né? Pô, e foi a gente falou, né? É um bate-papo, né? É um bate-papo. E assim, para contextualizar, para finalizar, o que você diria para o empresário contábil que está buscando se especializar em profissionais de saúde? O que você diria para esse cara que está querendo nichar? Pra cima. Esse é o meu lema, né? Aqui tem o Energisa. Sim. E o meu é pra cima. Sim. Tem que se especializar mesmo. Tem bons profissionais aí fora, bons professores, mentores, né? Sim. Que podem te auxiliar nisso. Às vezes até o meu cliente vê uma pessoa e me indica. Sim. Fala, Vanessa, já viu esse cara? Aí eu vou analisar e falo, cara, é o cara mesmo. Tem um professor aí top. E ele é o cara de verdade. Sim. Então, assim, se especializa e vambora pra cima, né? Pra poder ter espaço para todo mundo. Sim. A estrela brilha para todo mundo, isso o sol é nasce para todo mundo. Então, a gente não tem que ter briga. Porque pegou. Porque vai pegar o meu cliente. Às vezes as pessoas falam para mim assim, Vanessa, como é que você fala para as pessoas? Pegar profissional de saúde, se você vive disso. Cara, eu vivo disso, mas eu não vou viver. Eu não vou pegar todo mundo. Pô, tem quantos milhares de profissionais aí? Pois mas eu não vou pegar todo mundo. É a mesma coisa, um ponto interessante que você falou, é a mesma coisa do contador. Fala assim, porque tem um escritório na rua, tem outro, não sei o quê. Eu falei, filho, tu já parou para analisar quantos CNPJ existe no seu município? Sim. No seu estado? Pô, tu acha mesmo que você vai ter milhares? Pô, tomara que sim. Mas às vezes é insanidade achar que você tem uma concorrência porque abriu uma contabilidade na tua frente, eu vou te dizer que a abriu uma concorrência franquia do teu lado. Né? Sim, maravilhoso. com certeza. Tu olhar o concorrente e falar, cara, o que esse cara fez?
Quando nós vamos nas convenções da vida, Sim. até na nossa convenção, né? Sim. Que tu olha e fala, o que esse cara fez que eu não tô fazendo? Sim. Sim. Né? E eu não tô fazendo por quê? Sim. E isso é bom, é Sim. saudável. Isso uma régua. muito Uma saudável. régua legal. Muito saudável. Então, assim, o que eu digo para os meus amigos contadores é: vamos para cima, vamos nos impor, vamos nos especializar, vamos nos abraçar. Né? A gente não é inimigo. Sim. A gente está na mesma profissão, a gente sente as mesmas coisas, a gente explode, Sim. todo mundo explode. Boa. Nosso ramo é... Às vezes eu me pergunto assim, às vezes eu sento no escritório e falo, gente, pra que eu escolhi contabilidade? Sério. Que coisa de Aí doido, no dia né? seguinte eu falo, vambora. Vambora, que eu amo contabilidade. Então vamos nos abraçar, vamos nos unir, vamos participar de convenção, vamos nos nossos congressos que hoje a gente tem. Sim, verdade, tem muita coisa hoje. Né? O nosso CRC hoje aqui no Rio, especificamente, faz um final de ano Sim. top, traz profissionais, mentores tops, pessoas que você olha, que você conheceu através dali. Sim, verdade. Nossa convenção da CF que é top também. Pô, tá chegando, hein? Ih, tá chegando, eu vou palestrar, hein? 18 a 22 de novembro. Pô, legal, vai Que palestrar lá, isso, hein? palestrar. Vai tirar onda. Planejamento tributário. Pô, maneiro. Profissional de saúde, vambora. Maneiro. E vambora empreender, vambora ser contador com orgulho. Eu sou contadora com orgulho. Legal. Eu tenho o maior orgulho de falar, eu sou contadora. Pô, bacana. Bacana, Vanessa. Pô, obrigado. Chegamos aqui a mais um final do EnergyCast. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado. Beijo. Obrigada. Valeu. Ih, tá faltando? Tem presentinho. Ih, tem presente. Presentinho com a Flávia aí, ó. Aqui, ó. Ah, Cara, que hora que nós começamos? Foi o quê? Umas 10? Foi? é. Olha! Falamos pra caramba aqui, Vanessa. Quase 2 horas eu falo falando. Dessa, cara. Olha! Ó, Aí. Pra finalizar, vamos fazer o nosso Energiza? Vambora. Vamos. Mãozinha aqui, ó. Mãozinha aqui. No 3. 1, 2, 3. Energiza! Valeu. Top!